Bom dia. Se a gente puder ir sentando, Ficar aqui? Onde que eu fico? olha, que tá um dia começando a ficar bonito lá fora e aqui dentro ainda mais, né? Sempre bom estar aqui reunido e, e hoje também é um dia que a gente vai poder, depois do trabalho, né? Depois do estudo público, depois dos passes, a gente vai ter um congressamento aqui e até, como o Mauro falou, eu acho que os mentores da casa foram chefes de cozinha, porque todo mundo cozinha muito bem aqui. Antes da gente começar, a gente sempre faz a nossa prece de oração. Vamos pedir para a Cristina fazer hoje a prece de oração. A prece de abertura, desculpa. Bom dia. Bom dia. Vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando, nos sentindo envolvidos por esse ambiente, desde os primeiros instantes, está sendo preparado. Mentores e mentoras do Senhor. Vamos nos desligando de tudo boa, e dos nossos corações, vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de aprendizado, oportunidade de refazimento. Nos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por todo o seu evangelho de amor, pelo seu exemplo. Possamos sempre estar fortalecidos na nossa fé, seguindo seus passos, seguindo seus ensinamentos. Nos agradecendo os mentores e mentoras do Sunrise, que têm nos auxiliado a manter essa casa. Nos agradecendo também os nossos mentores individuais, que nos auxiliam nessa caminhada. Possamos estar sempre de ouvidos, corações abertos, e vamos envolvendo nossa querida amiga Luísa para a conversa, o estudo da manhã de hoje. Vamos nos sentir assim, amados, pela espiritualidade presente. Vamos pedindo licença para iniciarmos o estudo hoje da casa. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Dizem que tem uma relação entre café, pão de queijo e espiritismo, das de Minas Gerais. Barçanufo, Chico Xavier, Arthur Valadares agora, e a nossa querida amiga Luísa, que está aqui, Luísa Martelez, que está aqui também, é de Minas, de Ouro Preto. Ouro Preto, né? Onde ela estudou Química. Profissionalmente, ela trabalha como química, mas ela também tem formação em Teologia e está terminando a formação dela em Arqueologia Bíblica. Bastante interessante. A Luísa tem 24 livros publicados, 8 deles foram psicografados e tem mais alguns no forno que eles vão saindo devagarinho. E justamente hoje o assunto é um desses livros que tem bastante emoção, que é Cartas do Outro Lado. E mexe muito com as emoções, as histórias que estão lá dentro. Inclusive uma pessoal dela. E a Luísa foi convidada por uma outra casa para vir aqui, como que ela não vinha no Sunrise, né, para vir para o Texas, então teve em Dallas, e hoje está aqui com a gente, nos deu a alegria da presença dela aqui. E a Luísa também, ela é trabalhadora de direitos humanos e voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras, onde nós nos conhecemos. Então, ela e a Cristina se chamam de irmãs, eu virei cunhado da Luísa. Então, eu diria que nós pudéssemos desenvolver a Luísa com nossos melhores. Obrigada.
Bom dia a todos. Deixa eu só desligar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, de verdade, para eu poder compartilhar essa história que toca realmente ao meu coração, mesmo. E eu pensei bastante em como eu iria falar, né, lidar com esse tema que hoje, com esse estudo de hoje. E eu escolhi ser algo bem aberto, como se fosse um bate-papo, algo mais próximo, né? Então é um formato único para mim agora também, para que a gente aproveite esse momento para quebrar tabus, para que a gente possa ter uma interação de perguntas e respostas. E para isso eu gostaria de pedir a liberdade e a licença para eu poder ter a liberdade de poder contar um pouquinho da minha história. Não por ego, não por ser a minha história para contar aqui, mas é que para eu poder falar da história, por exemplo, do Chico, do Divaldo, a história de uma terceira pessoa, eu não teria a certeza do que eles estavam vivendo, daquilo que eu estou falando, dos sentimentos envolvidos, né? Tanto quanto eu posso falar do que aconteceu comigo. Então, apenas sobre essa perspectiva, eu gostaria de pedir essa licença para vocês. Bom, eu quero começar essa nossa conversa hoje contando uma história muito especial, que é uma história real, pessoal e que mexeu profundamente comigo. Às vezes a vida nos surpreende de formas que nem a nossa imaginação seria capaz de alcançar. Eu nasci em uma família tradicionalmente católica. Desde criança, a minha fé sempre teve um papel muito importante na minha vida. Sempre. Aos 13 anos, eu já era catequista. Aos 17 anos, eu comecei a frequentar um convento. Eu estava enamorando com um convento, né, pensando em me tornar freira. Então, sabe aquelas histórias que a gente ouve de pessoas que sentem um chamado profundo, com uma conexão? E eu achava que o meu chamado era esse, dedicar minha vida dentro de um convento. Eu cheguei a frequentar esse convento por um tempo, não como noviça, mas apenas como alguém que buscava uma certeza maior dentro do coração. A certeza veio de outra forma. Mas nessa mesma época, apesar de toda a minha devoção, eu guardava em mim um grande preconceito. Eu preciso ser muito honesta. Preconceito religioso às vezes acontece de forma muito sutil. Está enraizado, né? Às vezes ele nem se manifesta em palavras, mas ele fica guardado, escondido dentro de nós, como se fosse um julgamento. E eu tinha esse preconceito com o espiritismo. Eu nem sabia o que era, mas existia esse preconceito. E para mim, naquela época, pensar em comunicação com os mortos era algo absolutamente fora de questão. Vocês não têm ideia do quanto isso era absolutamente fora de questão para mim. Eu não queria nem ouvir sobre isso. E hoje eu entendo que a comunicação não é com mortos. É claramente para mim que a comunicação é com vivos, porque quem conversa comigo está vivo, está muito vivo, está cheio de sentimentos, de histórias para contar, só não está nesse plano físico. Então essa certeza, isso é algo que eu tenho certeza em mim hoje. Mas continuando esse meu background, só para explicar, a vida tem caminhos muito peculiares para explicar aquilo que a gente precisa aprender. Vocês vão entender por essa história. Eu vejo isso muito claramente, eu precisava aprender. E em 2004 eu tive a minha primeira experiência mediúnica. E foi uma experiência tão intensa que mudou completamente a forma como eu via a espiritualidade. Eu me lembro perfeitamente, assim, era uma tarde que eu havia chegado em casa, em um silêncio total. Entrei no meu quarto e ao fechar a porta, ali, bem na minha frente, apareceu a minha avó paterna. Uma avó que eu amava muito e tinha muita sintonia com ela e havia partido anos antes, deixando um vazio imenso em mim e na nossa família. Eu conseguia vê-la com tanta clareza que instintivamente eu gritei de susto. Eu sou dessas, que não é um gritar, ai não, é aquele, ai, sabe, de susto. E aí imediatamente ela desapareceu. E eu confesso que naquela hora o medo foi maior do que qualquer emoção. E durante muito tempo aquilo ficou como um evento isolado.
Eu não queria acreditar que aquilo pudesse ter sido real, sabe? Eu ainda fiquei discutindo com os meus sentimentos, porque não cabia na minha cabeça naquele momento que era possível ver alguém que já tinha partido. Como eu disse, era cheio dos preconceitos. Fui conversar com o psiquiatra, fui conversar com o padre, todos eles me mandaram para um centro espírita. E todos eles, quanto mais eu tentava me afastar, mais a vida me empurrava para onde eu estou hoje. Eu tinha que estar aqui. Bom, 5 anos se passaram e eu estava grávida da minha segunda filha, né? Minha filha caçula. Durante a gravidez, eu tive a ideia de escrever um diário religioso, só para me conectar com Deus, né? A minha intenção era simplesmente me aproximar mais de Deus naquele momento especial. Mas algo muito curioso começou a acontecer comigo. Eu acordava pelas manhãs com mensagens belíssimas, belíssimas na mente. Belíssimas. Eram mensagens que me acalmavam, me confortavam, me davam força para seguir adiante. Mas mensagens assim belíssimas. Só que essas mesmas mensagens, depois de alguns minutos, elas sumiam completamente da minha memória. Eu já não conseguia lembrar delas, porque não era minha, era espiritual. E um dia, conversando com meu marido sobre isso, ele me disse uma coisa simples e óbvia, que mudou bastante a minha posição depois, né, dali para frente. E ele disse: por que você não dorme com um papel e um lápis ao lado da cama e quando você acordar, você escreve no papel? Ou seja, é uma coisa muito óbvia, muito simples, mas que naquele momento não estava sendo claro para mim. Então precisou de outra pessoa para vir me falar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não vou ficar narrando aqui tintim por tintim, não, mas o que eu estou contando vai ter um propósito ao final. Mas foi desses acontecimentos que nasceu meu primeiro livro, chamado Abençoada Gravidez. E esse livro, ele não é chamado de psicografia, mas ele foi inspirado pelo espírito Idila, que é a espírita que eu tenho essa afinidade, que passava essas mensagens, né, e que escreve por mim usando as minhas mãos. É dela que são 20 dos livros publicados aqui. O que eu não sabia naquela época é que aquilo que eu estava vivendo tinha um nome, que é mediunidade onírica. A mediunidade onírica é um tipo de mediunidade em que o espírito aproveita o nosso momento de descanso físico para se conectar conosco e fazer com que a gente traga mensagens importantes do lado de lá, que a gente lembre. Mensagens que não vêm da nossa mente, mas sim de amigos espirituais que nos acompanham durante toda a nossa trajetória. Mas ainda assim, gente, eu não me convencia totalmente. A essa altura eu já era simpatizante do espiritismo, lia Zíbia Gasparetto assim maravilhosamente, Vera Lúcia Marinzec, comecei a ler o Chico, mas ainda dentro de mim haviam certos preconceitos e questionamentos. Até que anos depois, e muitos livros e estudos depois, então eu já estava mais preparada, e aí chegou um momento decisivo. Eu estava participando pela primeira vez de uma reunião mediúnica. E olha, não é fácil para mim admitir isso, mas eu estava cética. Eu desconfiava de algumas pessoas que falavam as mensagens, eu achava que elas estavam fingindo, sabe? Que estavam criando aquilo. Eu ficava assim, olha, me desculpa, tenho vergonha de admitir hoje, mas era verdade. Afinal, a minha razão ainda buscava explicações mais lógicas para tudo aquilo. E eu achava, né, eu queria saber se era uma mentira, um invencionismo. Então, achar que isso era uma mentira, uma invenção, parecia ser uma explicação mais fácil. Até que, naquela mesma reunião, o médium que estava ao meu lado, ele começou a receber a mensagem de um espírito indígena. E naquele instante, eu senti uma energia tão poderosa chegando em mim, algo tão forte, foi uma emoção tão intensa, que eu comecei a chorar de forma descontrolada. Descontrolada, não é na elegância, não, foi totalmente descontrolada. E não foi apenas um choro qualquer. Eu comecei a sentir muito aquilo e comecei a falar uma língua que eu nunca havia escutado antes, uma língua indígena. Eu não fazia ideia do que eu estava dizendo.
E o curioso é que ninguém que estava ali naquela sala jamais tinha ouvido aquela língua. E depois, eram muitas pessoas, deviam umas 12 pessoas. E depois a gente descobriu que aquele era um idioma falado lá pelos índios Sioux, lá em North e South Dakota. Bom, eu nunca tinha ouvido falar dessa língua, pelo menos não nessa existência. Agora eu já entendo um pouquinho mais, já sei falar isso. Mas após esse episódio, o que me chocou mais foi que todas as pessoas presentes, interessante que até aqueles que eram médiuns de suporte, que às vezes acham, assim, eu não sei se eu tenho mediunidade, eu não tenho nenhuma mediunidade, todas as pessoas presentes, sem exceção, eles compreenderam claramente a mensagem transmitida em um idioma desconhecido. E após a sessão, isso ficou muito marcado na mente de todos nós. Todo mundo ficou, sabe, com o olho assim arregalado, assim, eu entendi tudo o que estava sendo falado. Foi uma experiência realmente, como é que eu falo? Assim, no mínimo muito interessante, mas foi uma experiência única, única. E só para explicar aqui, no Espiritismo, esse caso é classificado como xenoglossia, ou mediunidade poliglota em modo psicofônico. E trata-se do médium psicofônico, né, o médium falante, pois o espírito comunicante utiliza os órgãos vocais do médium. Então, aquela índia que estava falando por mim utilizou as minhas cordas vocais, né, os meus órgãos vocais. E como lembrava Allan Kardec, né, eles são médiums poliglotas. Esse espírito que passou, né? Os médiums poliglotas, eles têm essa aptidão de poder falar ou escrever em língua desconhecida deles. Ou seja, o médium fala uma língua real, mas que não foi aprendida na encarnação atual. E também explicando sobre esse episódio, sobre essa comunicação do espírito e a compreensão de todos que estavam lá, cabe lembrar aqui, que a gente já viu isso, que a doutrina espírita explica, que os espíritos se comunicam principalmente por pensamento, não por sons. E Kardec afirma que os espíritos só têm linguagem do pensamento. E ao dirigir-se ao médium encarnado, falam pela língua universal, que é a língua do pensamento. Então, em outras palavras, o espírito transmite a ideia diretamente à mente de todos os presentes, por isso que todos entenderam. O médium, então, veste essas ideias em palavras do seu próprio vocabulário, né, uma forma de transcrever aquilo, e assim, mesmo que os termos falados sejam de uma língua que ninguém conhece, todos os participantes captam a essência dessa mensagem telepaticamente. Então, como observa Kardec, essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. Então, isso está explicado porque que todas as pessoas entenderam a mensagem falando em outro idioma, né? Então, voltando nessa história, todas as pessoas que estavam presentes foram capazes de compreender claramente a mensagem. Todos. E naquele dia, algo dentro de mim se transformou profundamente. Aquela incrédula já passou, falou assim, opa. E aí, finalmente, eu compreendi de uma forma, assim, indubitável, que a comunicação espiritual é real, é verdadeira. E naquele dia eu percebi que havia um chamado para mim. Me dediquei muito mais, e então, a partir daquele dia, eu comecei a receber muitas mais mensagens espirituais. E muitas dessas mensagens, desse relato, estão no livro chamado Cartas do Outro Lado. Só estou com a versão em inglês aqui, Letters from the Other Side. Porque desde então, eu aceitei o meu compromisso e eu comecei a frequentar as sessões mediúnicas. E aí eu lembrei que eu esqueci de contar um detalhe da minha história. Aquela minha filha caçula, que eu estava grávida quando eu recebi as mensagens, certa vez ela estava no meu quarto, ela estava desenhando, antes de dormir, sabe? A gente tinha esse hábito de ir para minha cama, e a gente ficava brincando, conversando. Nesse dia ela estava com papel e uns lápis de colorir, fazendo alguns desenhos. Quando ela foi dormir, ela deixou o papel lá, o papel e os lápis de cor do lado da minha cama, numa mesinha que fica ao lado da minha cama, e foi dormir. Bom, no dia seguinte, quando eu acordei, havia uma mensagem. Isso tudo foi antes de eu começar a psicografar, tá? Porque eu esqueci de contar na ordem cronológica. Antes até de eu começar a ir nos estudos mediúnicos, no desenvolvimento mediúnico. Mas e aí, no dia seguinte, quando eu acordei,
estava uma mensagem escrita com a minha letra naquele papel que minha filha tinha começado a colorir, e essa mensagem dizia assim: você precisa voltar a escrever. Esta é a sua missão. Eu lembro perfeitamente que quando eu vi, que eu reconheci a minha letra naquele papel, eu não sabia se eu estava num sonambulismo e escrevi aquilo, ou se foi uma mediunidade de fenômenos físicos usando a minha letra, ou não sei o quê. Essa ainda é uma resposta que eu não tenho, mas aconteceu. Se vocês souberem, também me expliquem. Mas o que aconteceu foi isso, um papel com a minha letra dizendo: você precisa voltar a escrever. Essa é a sua missão. Bom, depois desse chamado claro e óbvio, né? Então eu comecei a frequentar sessões mediúnicas e comecei a me dedicar muito mais. Porque ficou claro para mim que a minha missão era escrever. Então, logo nas primeiras sessões, despretensiosamente, eu já ia com papel e um lápis. Falei assim, vai que, né? E no início eram mensagens curtas. Eu comecei a psicografar, mas no início eram quase que frases apenas, como se fosse um teste, para que eu fosse praticando e desenvolvendo. E eu quero deixar claro que essas experiências acontecem de formas diferentes para cada um, tá? Por isso que eu estou tomando a liberdade de falar sobre a minha experiência, para eu poder passar para vocês a minha experiência aos olhos da doutrina espírita. A primeira mensagem psicografada que eu recebi aconteceu de forma mecânica. E eu acho que isso aconteceu exatamente para que eu não tivesse dúvidas, o Espírito já sabia que eu era uma pessoa cética, né? Para que eu dedicasse e tivesse toda a minha atenção, porque eu senti o meu antebraço e a minha mão um pouco mais pesada. E eu vi claramente a minha mão mexendo e uma mensagem sendo escrita. Eu vi isso, como diz aqui, com esses olhos, eu vi isso sem eu ter o menor controle sobre isso. Eu não tinha o menor controle da minha mão, nem sobre o que estava sendo escrito. E eu confesso que naquele instante eu achei assustador e ao mesmo tempo assim incrivelmente magnífico. Era aquela coisa que enquanto estava acontecendo, eu acho que o meu olho devia estar desse tamanho, né, que eu estava vendo aquilo assim, por isso que eu falo nada assustador de falar uau, e era incrível, porque aquilo estava acontecendo diante de mim. Mas a mediunidade mecânica aconteceu apenas nessa ocasião, não teve mais, tá? Eu acho que a espiritualidade acreditou ser necessário que isso acontecesse, e eu entendo perfeitamente que acreditou que passar por aquilo era importante para mim, para mostrar, tipo assim, olha, não tenha dúvidas, nós estamos aqui. Porque depois eu já estava entendendo que havia essa intervenção, não precisava mais acontecer, né? E apenas para informação também, o espírito não se aposta do corpo do médium. Então, não sei se vocês já assistiram o filme Ghost, né, do outro lado do mundo, aquele filme que fez um sucesso enorme na década de 90, né, um filme lindo, inclusive. E lá naquele filme tinha o Sam, né, que o desencarnou, e tinha a Molly. E tinha uma médium picareta que eu adoro aquela atriz, né, a Whoopi Goldberg. E houve um momento nesse filme em que o Sam, né, que já havia desencarnado, ele como se entrasse no corpo da vidente, né, da médium, né? Como se ele tivesse essa posse do corpo da médium. E aquela imagem representada no filme, né, quando o Sam entra no corpo, isso não acontece de verdade. Isso foi uma licença poética do filme. Então a gente não tem que entender que o espírito ele se apossa de nós. O espírito não entra no corpo da gente. A lei de Lavoisier, já esqueci, sou química, esqueci, que é dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é Lavoisier, não, mas dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Porque o nosso corpo já está ocupado pelo nosso espírito encarnado. E se o nosso espírito tivesse que sair, mesmo que momentâneo, para outro entrar, há uma desencarnação. Então não há, tá? Então, bom, sem a mediunidade mecânica, né, que foi somente aquela vez, eu comecei a receber mensagens através do pensamento. Afinal de contas, o espírito se comunica via pensamento. E, inclusive, no filme do Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz, vocês já assistiram, isso é muito nítido, porque os espíritos não abrem a boca. Eles se comunicavam via pensamento. Os espíritos não, os atores que representavam, né? Eles não abriam a boca, exceto a Joana de Ângeles, mas foi por uma licença poética. E falando em Divaldo Franco, foi ele que me deu uma dica que me ajudou bastante. Bastante. É que na psicografia a gente recebe a mensagem por pensamento.
E tudo ocorre de uma forma muito natural, muito. Tanto que, por vezes, é comum que o médium tenha dúvidas da autoria daquela comunicação. Pois a comunicação estava tão sutil no seu pensamento que o médium tem dúvidas se é algo dele ou do espírito. Isso acontece principalmente no início da mediunidade da pessoa, né? Quando é uma mediunidade intuitiva, o médium tem muita dúvida. Mas depois ele vai aprendendo a se conhecer e separar o que é dele e o que é do espírito. Então, só para repetir aqui, para ficar bem claro, que eu sei que vocês têm um grupo mediúnico aqui, então quem estiver passando por essa situação, é normal a gente ficar na dúvida. É normal a gente pensar, será que eu mesmo pensei isso ou será que foi um espírito que me passou? É normal. É normal. Todos os autores espíritas, né, quem psicografa, lembra que isso faz parte do processo. E tanto Allan Kardec quanto Chico Xavier e Divaldo, eles sempre reforçam que a palavra-chave é disciplina. Que a disciplina é fundamental. E tem até a conversa de Chico com o seu mentor, né, Emmanuel, que ele pergunta quais são os pontos básicos para esse trabalho. E ele ouviu que eram 3. 3 pontos fundamentais: disciplina, disciplina e disciplina. Isso é o mais importante. E aqui eu quero acrescentar uma recomendação que eu recebi do próprio Divaldo. Que o pensamento, o primeiro pensamento é do espírito. O segundo pensamento é nosso. O primeiro pensamento é do espírito. O segundo é nosso. Então lembrem disso. O primeiro é do espírito, os que vêm depois são os nossos. E todas as pessoas, independente de mediunidade, a gente pode perceber isso. Um exemplo disso é que às vezes a gente está fazendo algo totalmente diferente, está lavando uma louça, está fazendo alguma coisa, e de repente aparece da nossa mente um pensamento totalmente aleatório, totalmente diferente daquilo, mas que faz muito sentido com algo que estamos vivendo. O primeiro pensamento é do espírito. Esse pensamento que aparece de repente assim, ele é do espírito. Um espírito veio e soprou em você essa ideia, colocou em você essa ideia. Só que aí vem o segundo pensamento, que é o quê? A gente começa a ter pensamento em cima daquele pensamento. A gente fala assim, não, isso aqui não vai dar certo, não, peraí. Ou então começa a falar assim, não, mas que coisa doida, isso aqui não, tem que ser desse jeito. Ou começa a arguir com o pensamento. O primeiro foi do espírito. O segundo, ou os que vierem depois, são nossos. Então essa é uma dica para a gente perceber o que é do espírito e o que é nosso, né? E como que a gente consegue discernir isso? Com disciplina. Com disciplina. Então, com a disciplina e com o tempo, o médium começa a desenvolver a sua mediunidade e vai entendendo mais a separar o pensamento próprio do pensamento espiritual. Com o tempo e a prática, a gente acaba aprendendo a separar melhor o que é nosso e o que vem do espírito. E tudo vai ficando mais natural, vai ficando mais fácil. No começo, a dúvida faz parte mesmo, mas conforme amadurecemos a nossa mediunidade, as diferenças vão ficando claras, dando um certo alívio. Então, aos poucos, vamos sentindo mais confiança e entender de onde vem cada pensamento que nós temos. Vale lembrar que essas comunicações espirituais, elas não acontecem por acaso. Não acontecem por vaidade, não. Independente se é psicofonia, a psicografia, não acontece para te agradar, né? Por vaidade, né? Então, se é psicofonia, psicografia ou psicopictografia, que é aquela capacidade do médium representar imagens, algo que vem do espírito, né? Ou qualquer linguagem espiritual. Essas mensagens não acontecem por acaso. Elas acontecem por razões específicas. O mundo espiritual não está com tempo, tipo assim, estou aqui à toa, deixa eu mandar uma mensagem nada a ver para a pessoa. Não, então tem razões específicas. E normalmente são para trazer conteúdos importantes para o médium, o grupo mediúnico ou para a pessoa que vai receber a mensagem. E ela sempre vem com um propósito. Muitas vêm para consolar um coração ferido ou para nos instruir sobre algo, né? Mas a mensagem contida, né, o conteúdo da mensagem vale para todas as pessoas, não é só para uma. O espírito é um movimento para preparar isso. Então, esse movimento, esse espírito não é preparado para chegar aqui e mandar uma mensagem só para uma pessoa.
não é só para uma pessoa. As mensagens espirituais legítimas, elas vêm com mensagens que cabem a todas as pessoas. Aprendizados que cabem para todos nós. Mesmo as cartas consoladoras, que eu já recebi muitas, elas contêm ensinamentos de vida que valem para todas as pessoas que tiverem acesso à carta. Ainda que na carta esteja direcionada, né, a princípio a uma pessoa, então vem detalhes que vai fazer sentido para aquela pessoa, para ela sentir que a carta é legítima, mas sempre vai trazer ensinamentos que valem para todos. Então, mesmo as mensagens que parecem ser só para você, só para alguém, elas acabam trazendo ensinamentos universais, que podem tocar outras pessoas das circunstâncias, né? Então, com paciência, disciplina e prática, a gente percebe que tudo isso tem um sentido muito maior. Muito maior. E as mensagens, por exemplo, eu comecei a escrever depois de um tempo, né, que deu origem a esse livro, Cartas do Outro Lado. Eu percebi, a gente separou algumas mensagens que eu recebi. Eu estou conversando aqui, estou contando essa história só para poder tentar mostrar um exemplo, a teoria, né? Para ter essa proximidade de vocês, qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, vamos fazer disso bem um bate-papo mesmo. E nessas mensagens, as que eu recebi, então, existem as cartas consoladoras, que são aquelas destinadas a alguma pessoa. No início, é só para mostrar assim, a evolução de um médium, o que funciona para cada um. Então, aqui, de novo, eu peço a licença para eu poder falar de mim, porque funcionou para mim. Eu não posso falar o que funcionou para Chico. Eu gosto muito de citar Chico, Divaldo, que são pessoas idôneas. Mas seria um absurdo eu falar o que funcionou, o que ele sentia se eu não estava no corpo dele. Então, vocês estão entendendo de eu falar de mim, né? Por favor, não é por ego, não. Mas, no início, eu recebi a carta consoladora, por exemplo, de um filho que chegava, querida mamãe, porque há um chamado muito grande de filho mandar mensagem para a mãe pelo sentimento da perda, que é algo que é muito marcante, tanto que não existem palavras para as mães que perderam os filhos, porque é algo indescritível. A minha mãe, eu perdi um irmão quando ele tinha 27 anos, então eu vivi isso, eu sei exatamente todo o luto, porque quando morre um irmão, também morre um pedaço da mãe, também morre do pai, dos irmãos, é toda uma família com isso, né? Mas, e no início, quando eu recebia cartas consoladoras de filho, vinha assim, querida mamãe, que saudade. É verdade? É. Mas é muito vago. É muito vago. Então as primeiras cartas eram vagas. E aí, conversando com a médium, ela falou assim, escuta, nem todo espírito é exibido. Nem todo espírito vai chegar para você, que meu nome é fulano de tal, prazer, viu aqui, você viu aquela pessoa que estava vestida com aquela roupa, que estava não sei o que. Não vai chegar. Então a gente tem que perguntar, por exemplo, quando está acontecendo a mensagem, eu recebia, né, assim, querida mamãe, que saudade de você, num pensamento, né, porque a gente comunica por pensamento, eu já falava, saudade de quê? De qual momento que vocês viveram que é marcante para vocês? Então eu aprendi a fazer perguntas. Então a carta é um diálogo, eu estou ali no pensamento o tempo todo, eu até vim com o fone de ouvido para mostrar para vocês, que eu costumo usar o tempo todo, porque de vez em quando, no pensamento, eu não estou muito treinada, passa um espírito, começa a conversar, e eu sem querer, sem lembrar que é só a linguagem do pensamento, começa a falar sozinho, se tem alguém vendo, eu aponto assim, ó. Sou doida? Não, sou. Mas finge que não. Então eu venho mostrar, estou sempre com esse fone de ouvido, com o cabelo assim, julgando para achar que vai tampar, que se alguém vê, estou eu aqui, entendeu? É uma estratégia que eu fico durante o dia todo, tá desligado, ó. Vou colocar aqui no microfone. Barulho nenhum, mas fica comigo. É um disfarce que eu tenho, porque eu ainda preciso, às vezes eu esqueço que é só pelo pensamento, o espírito evoluído eu não. Então eu esqueço mesmo. E então eu comecei a perguntar. A primeira carta que eu recebi, cheia de detalhes, depois que eu recebi essa dica, mas coitado dos espíritos que entravam em contato comigo. Eu perguntava tudo. E tinha um espírito que entrou em contato com a ex-mulher para mandar uma carta para a ex-mulher, não, desculpa, para a mulher dele. É porque ele morreu, então ficou, né? Não ficou ex, desculpa, mas para a mulher dele, que parecia que era o aniversário dela no dia anterior, ou um pouco tempo antes, e que ela fez, quando ela soprou as velas, ela fez o pedido que queria se juntar a ele. Ou seja, ela já estava em depressão, ela já estava querendo encerrar, sabe, seu ciclo aqui, e pediu para poder ir embora.
E aí eu recebi essa carta dele falando que passou em casa antes e viu essa cena. Na hora, eu com aquele conhecimento, eu faço pergunta, eu falo, mas como é que ela estava? Me mostra que você foi. Então ele falou, ela estava vestida com a roupa tal, tal, tal. Na hora me veio a pergunta, onde que comprou essa roupa? Como que essa roupa chegou aí? E aí veio, eu lembro certinho a resposta que foi numa viagem que a gente fez para Campos do Jordão. O que eu não sabia na época que eu estava recebendo essa mensagem, e aí ele falou do pedido, falou assim, olha, você fez esse pedido para poder ir embora, só que não é a hora. E aí vem toda uma mensagem. Essa carta eu recebi durante uma palestra. Então eu me recolhi, fui escrever, né, fui receber a carta, e a gente tava um nome lá que não era de nenhum dos participantes. Mas eu passei para o dirigente da casa e ele falou assim, alguém daqui deve conhecer essa pessoa. E aí ele foi tentando, sabe, aos pouquinhos chegar. Enfim, a gente descobriu que essa pessoa era vizinha de uma pessoa no Brasil. No Brasil, eu recebi a carta, eu morava em Las Vegas, nos Estados Unidos, uma mensagem que veio do Brasil. Só que essa vizinha era evangélica. Uma evangélica preconceituosa, igual a alguém, que eu não vou citar o nome, que eu não sou antiética, mas igual a alguém que tinha todo esse preconceito. Então, por exemplo, quando eu venho essa bagagem de preconceito, eu entendo muito quando eu vou conversar com alguém, eu já sei, poxa, deixa eu falar desse jeito, sabe? Que eu já entendo esse preconceito, essa história das pessoas, porque o preconceito é muito por não conhecer, né? E a Bíblia está cheia de citações espíritas, cheia de citações. Sabe, no Antigo Testamento tem lá uma passagem onde que o Espírito começou a aparecer uma mensagem numa parede, uma mensagem escrita na parede. Só que ao invés de falar Espírito, eles falam anjo. Então tem vários anjos passando mensagens lá. E isso também, depois, quando eu comecei a ter o papel de estar aqui na frente falando, eu senti um peso muito grande. Eu falei assim, eu vou estudar teologia para poder chegar, porque uma das coisas que os preconceituosos mais me deixavam sem palavras é quando alguém vinha citando Bíblia. Ah, mas na Bíblia está falando isso. Eu fico, caramba, eu não sei arguir com isso aqui. Eu falei, vou aprender. Então, quando alguém fala, eu já cito, estou metida, gente, que vocês não imaginam. Já tem algumas passagens que eu já sei que é passagem-chave, eu falo assim, lá em Lucas 3, capítulo 15, ó, Lucas 3, versículo 15, sabe? Estou chutando aqui, mas só para dar um exemplo. Então, eu já pego essas passagens para poder dizer, não, mas nessa parte aqui, ou seja, aí eu já começo a ter uma conversa de igual para igual, eu começo a passar um conceito. Então, por isso que quando o Antônio me apresentou aqui em teologia, foi por isso. Foi para eu vou aprender a estar aqui nessa posição para conversar com as pessoas e desmistificar esse conceito todo. E é interessante que o preconceito é tão grande que quando, por exemplo, eu comecei agora a colocar mais coisa no Instagram, que meu Instagram antes era fechado, então eu comecei a abrir um pouquinho, mensagens de Jesus. Em off, né, nas mensagens mesmo direct, eu recebo mensagens, gente falando assim, você acredita em Jesus? Eu assim, gente, tá vendo como que é o preconceito? E eu sei porque eu também já pensava nisso. O que me captou foi exatamente isso. Então, assim, nós, independente, aqui não só para o espiritismo, mas independente de qualquer que seja um conceito novo para a gente aprender a ouvir, ter olhos para poder crescer, que a nossa função aqui é evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que estar aberto ao que é novo também. Só a cabeça fechada não cresce, né? Bom, mas voltando às cartas, então. Então, eu aprendi que a gente tem que perguntar para a gente ter respostas. No final das contas, essa carta que eu citei como exemplo aqui, essa pessoa era evangélica e a vizinha estava morrendo de medo de contar para ela. Mas como é que eu vou chegar com uma carta para ela? Então, com muito custo, ela chegou e apresentou. E a mulher disse que não ia abrir de jeito nenhum. Que absurdo, isso é coisa do demônio, não sei o quê. Mas ela falou assim, então, toma, então você queima aí na sua casa, que a responsabilidade é essa. Na semana seguinte, essa pessoa estava no centro espírita e hoje é uma trabalhadora, eu me emociono, porque é uma trabalhadora dedicada, porque essa carta estava tão, eu realmente me emociono, me desculpem falar isso, mas assim, porque estava tão cheia de detalhes que conseguiu tocar o coração da pessoa. E então, assim, eu citei um exemplo, são cartas consoladoras, mas também, às vezes, chegam cartas contando da lei de ação e reação, mostrando assim, olha, tudo que eu fiz, né? Eu fiz um monte de coisa, ou eu sofri um monte de coisa, mas porque no passado, em outra vida, eu causei. E aí fica muito claro a seguinte frase:
na vida existe muita injustiça, mas não existe injustiçados. Seja lá o que está acontecendo conosco, é porque a gente precisa passar por aquilo para poder crescer. Seja por coisas que a gente fez nessa vida mesmo, de repente é uma lição, né? Ou por coisas que a gente fez na vida passada. Só que quando a gente tem esse entendimento de que nada acontece por acaso, a gente já começa a ter um olhar para a nossa vida, para o nosso passado, que deixa de ser aquele assim, poxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? E começa a pensar assim, peraí, se está acontecendo, eu já sei que é para eu poder crescer. Então, o que eu posso aprender com o que está acontecendo aqui? Eu gosto até, a pergunta que eu costumo me fazer é o seguinte, quando eu chegar lá no plano espiritual, eu quero ganhar estrelinha, vou ganhar A+, não A+, que seria demais, mas eu quero ganhar um conceito, então como que eu poderia chegar lá no plano espiritual e contar a minha história sem que eu me envergonhe do que eu fiz? Isso, para mim, é a pergunta que funciona para mim, que eu falo assim, não, poxa, se eu estou passando por uma situação, se eu chegar lá e falando coitada de mim ou qualquer coisa, não vai estar legal. Então eu tento dar a volta por si, pensar assim, como que o mundo espiritual, como que eu lá no mundo espiritual, que eu contaria essa história, me orgulhando de passar pelo que eu estou aqui, né? Da forma como que eu passei pelo problema que eu estou vivendo. Então cada um tem a sua pergunta, mas quando a gente deixa o vitimismo, porque comigo para o que eu posso aprender com isso. Então tem muitas cartas de a lei da ação e reação. Tem cartas consoladoras. Né? Normalmente, estou falando aqui não somente do livro, mas os tipos de mensagens mediúnicas. Mas todas elas são sempre para poder trazer um ensinamento para as pessoas, para tocar o coração, para trazer conceitos novos. Nós estamos na transição planetária. Nós somos do mundo de provas e expiações, mas caminhando para o planeta da regeneração. Por isso que preconceitos precisam ser quebrados. A gente vê isso na juventude que está aqui, que traz. Eu tenho 2 filhas. Uma eu contei da gravidez, a minha filha mais velha tem 22 anos. E a filha mais nova, 15. Eu vejo em ambas a geração mudando assim na minha cara. Eu vejo a evolução, porque assim, conceitos que para mim eram totalmente absurdos, que na época que minha mãe me educava, que era coisa que não cabia, de repente as minhas filhas fazem. Tá uma geração inteira fazendo, pensando aquilo, a gente fala assim, pronto, não é um episódio ou outro. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, mas olha o que está acontecendo, a gente fica em dúvida, será que isso é certo ou não? Está acontecendo só com você? O caso é único? Ou tem várias pessoas com esse mesmo tipo de ideia, com esse mesmo conceito? Se for um só, aí pode ser uma coisa, não, isso aqui está diferente demais. Porque todo mundo se acha único e especial, nós somos únicos e especiais. Mas, na verdade, a gente tem que entender que esse único especial não pode vir com uma ideia totalmente diferente, para assim, agora eu decidi que eu vou voar, vou pular de um prédio. Não, isso aí é único especial demais. Então, não é isso. Quando é uma mensagem, quando é um conceito, várias pessoas vão nascer com esse chamado, com essa mudança. E sobre a comunicação espiritual, não precisa ser médium para poder se conectar com o mundo espiritual. Uma das coisas que eu mais tive certeza, como eu falei, às vezes tem gente que me pergunta assim, Luísa, você conversa com mortos? Eu não. Eu estou falando a minha verdade, não. A pessoa fala, mas eu achei que quem eu converso é muito vivo. É de verdade aquilo que eu falei, assim, eu falei essa frase no início já. É muito vivo, é muito cheio de sentimentos, cheio de histórias, só não está fisicamente presente. Os sentimentos são os mesmos. Então, quando a gente perde alguém, um ente querido, um amigo, a gente fica sentindo, claro, esse pêsame, né? Esse sentimento, ele é normal, nós somos humanos, é normal. Só que a gente pode transformar isso num pensamento de gratidão, né? Obrigada por eu ter convivido, por exemplo, no caso do meu irmão aqui, por eu ter convivido toda a minha vida com ele, que era meu irmão mais velho. Mas também, assim, a gente pode transformar em gratidão, ou então pensar assim, eu vou transformar a dor da saudade em uma lembrança gostosa. Então, toda vez que a gente pensar, por exemplo, nos pais que a gente já perdeu, em alguém, a gente pode pensar assim, poxa, ele ia gostar tanto de saber que eu estou acontecendo. Então, a gente começa a comunicar por pensamento, ou se vocês quiserem falar mesmo, e contar, mas compartilhar um sentimento bom. Gente, não é gostoso a gente estar do lado de alguém que é alegre, que tem um sentimento bom?
É muito gostoso, ao mesmo tempo, não é chato a gente estar do lado de alguém que só reclama, que só fica, ai, hoje o dia tá ruim, ai, hoje o dia tá nublado demais, ai, que calor, ai, que isso. Para o espírito também, porque a diferença é que nós estamos encarnados e eles não. A diferença é um corpo físico, mas o pensamento é o mesmo. Você quer atrair a rejeição, quase, do ente querido, da pessoa que, né, do espírito? Seja uma pessoa chata. Seja aquela pessoa que só fica, ai, que saudade de você, ai, por que você não está aqui o tempo todo? Ele vai sentir essa energia. Agora, tem aquele pensamento de gratidão, tem aquela alegria de estar. A sua conexão vai ser muito mais próximo, porque é gostoso estar do lado de alguém que transmite esse sentimento. Imagina se nós partíssemos daqui, hoje. Não era a gente, claro que vai viver o luto, o espírito também vive esse sentimento de saudade. Também. Só que é muito mais gostoso a gente pensar assim, poxa vida, olha, alguém está pensando na gente porque vem uma onda de carinho, vem uma onda de amor, vem algo que nos envolve tanto, envolve a eles também. Então a comunicação espiritual não precisa ser médium. Todos nós podemos conversar com ele. A diferença é que a gente não ouve a resposta, claramente. Porque às vezes a gente ouve também. Se a gente se conectar bem e falar assim, olha, mas parece que ele está dizendo isso para mim. É muito normal a gente ouvir pessoas falando assim, gente, parecia que ele estava ali do meu lado. Também não posso afirmar que estava, mas também não posso afirmar que não estava. Então, quem tem aí um ente querido que partiu, um amigo, vamos supor que era alguém que adorava uma feijoada. De repente você está cozinhando a feijoada e você fala assim, olha, isso aqui é para você. Vou separar até um pratinho para você. Menos, não precisa tanto. Mas se quiser também separa, dê para alguém depois, sabe? Essa é uma comunicação sua. E quando a gente vai se afinizando, disciplina, 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 sempre, a nossa conexão começa a ser maior, o entendimento começa a ser maior. Madre Teresa de Calcutá, tem uma passagem dela que eu adoro, eu gosto muito mesmo, que é quando perguntaram para ela o que ela conversa quando ela fala com Deus. E ela fala assim, não, eu não falo nada, só escuto. Só escuto. Aí perguntaram então, mas o que Deus fala com você? Não, ele não fala nada, só escuta. Tem coisa que não precisa de falar, não precisa. Então tá ali o sentimento, a gente também fala através do sentimento. O que eu queria deixar para vocês, quando eu tomei essa liberdade de falar um pouquinho da minha história, foi para mostrar diferentes tipos de mediunidade. Então, por exemplo, na mediunidade da psicografia, existe a psicografia mecânica, né? Mas existe a semimecânica, que é aquele que o espírito está escrevendo, de repente, quando há. É muito comum, por exemplo, quando tem uma carta e a assinatura é com a letra do espírito. Então, a semimecânica. Se não é totalmente mecânica, mas pode ser a semimecânica. Por algum instante, o espírito ele participou daquilo mais diretamente. Mas o médium ele tem consciência daquilo que está escrevendo, tem consciência e controle da sua mão, porém tem a intervenção espiritual. Então existe a mecânica, a semimecânica e a mais comum de todas, que é a intuitiva, que é a que é bem comum, que é a que todo mundo pode se desenvolver. Vocês já ouviram esse termo, né? Ela Kardec fala, é possível. Por quê? Porque quando a gente tem a disciplina, 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 quando a gente se dedica, quando a gente está ali focado naquilo, a gente consegue entender mais o que é nosso, o que é do espírito. E com o tempo, não é assim na primeira sessão, com o tempo a gente consegue perceber e qualquer pessoa começa a perceber a tal ponto, isso aqui não é meu, aí já vai percebendo, até que de repente tá aí, psicografando, recebendo cartas. Eu lembro muito de uma carta que eu recebi, que, bom, a carta veio totalmente, mas enquanto veio certinha, né, totalmente, que eu falo assim, veio a carta, o que era a mensagem, mas em um determinado momento eu estava ouvindo assim, nenê, nenê. E eu ficava, que nenê que é esse? Não fazia sentido quando estava escrevendo, ignorei o nenê. Conversei com meu marido, depois eu falei assim, anota esse nenê no cantinho ali, só para você não esquecer, porque eu sou dessas, eu esqueço. Luísa Martelete esquecida, faltou o nome ali junto comigo. E eu esqueci, né? Então, assim, para eu não esquecer, anotei, e quando eu fui entregar a carta, eu comentei, falei assim, olha, mas eu ouvi o termo nenê enquanto eu estava falando. Bem assim, sabe, meio envergonhada, tipo, ai meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Nenê era o apelido da pessoa que estava escrevendo. Então, assim, detalhes sutis, sutis.
Então, esses são os tipos de psicografias, mas existe a psicofonia, né? A psicopictografia. Esse livro, inclusive, ele tem a participação da Ana. Eu morava em Las Vegas quando eu recebi essas mensagens, depois, durante a pandemia, eu mudei para Denver. A Ana trabalha em Denver. Essas cartas, esse livro foi escrito com um vocabulário muito fácil, muito simples, muito básico. Exatamente para não ter nenhuma dificuldade, para que todo mundo, sabe, que pudesse ler, entendesse. E a Ana, então, ela, através da psicopictografia, ela fazia as ilustrações e retratos dos espíritos que estavam falando. Durante os lançamentos, né, em 2 sessões de lançamento desse livro, ela nos presenteou, inclusive, enquanto eu estava falando, ela estava ali fazendo o retrato falado dos espíritos presentes. E foi um chororô danado, porque aí todo mundo via, ai, minha avó, o outro é minha mãe, o outro é meu irmão, sabe? Foi aquele momento, assim, que é o fenômeno que todo mundo gosta, que é o que chama atenção, mas foi muita emoção, sabe? Foi aquela onda de emoção. De repente, um dia a gente pode trazer a Ana aqui, ó, fica a dica. Hashtag fica a dica aí para nós. Então e o Luiz fez uns comentários para poder mostrar essa carta. Essas cartas, alguma das cartas que eu recebi, às vezes cartas simples, só para mostrar o tipo de linguagem. Já me perguntaram também, eu recebo em inglês, em português. A minha primeira língua é o português. Então, a maior parte das mensagens chegam em português. Já recebi mensagens em inglês, e eu gostaria de falar apenas de uma delas, porque o Luiz, que faz o comentário da carta, ele é tão fã dessa história, que ele quase que me fez assinar um contrato com ele. Ele falou assim, Luísa, toda vez que você falar disso, você tem que contar essa história. Então tá bom. Inclusive, logo antes de publicar, eu recebi uma carta do meu irmão, esse que eu falei, que até então ele já morreu tem muito, muito tempo. Morreu não, ele já desencarnou há muito tempo. E eu nunca tinha recebido mensagem, e eu aprendi que não chegaria por mim. Não sei por quê, eu achei que assim, vai ter que chegar por outra pessoa para aquilo que fosse idôneo. Tanto que quando eu recebi, eu falei assim, tem um espírito zombeteiro querendo brincar comigo. Ainda passei para o Luiz, que é esse que fez os comentários, e ele falou assim, mas por que não receberia? Né? Por que isso não aconteceria? E aí ele me deu exemplos de Chico, de Divaldo, que eles receberam cartas. Tanto que Parnaso de Além Túmulo, né, a primeira carta psicografada, carta consoladora do Chico, veio da mãe. Longe de mim me colocar perto de Chico aqui. Eu citei como exemplo, mas eu sei da diferença. Longe. Mas enfim, eu recebi. E aí eu também caí numa chantagem espiritual do Luiz dizendo, então, para eu poder fazer o comentário, a gente tem que terminar esse livro com a carta do seu irmão. Meu irmão era muito brincalhão, e continua. Ele continua. Ele adorava, ele era mais velho que eu. E eu lembro quando ele entrou para o 2º grau, que na minha época falava 2º grau, né? O high school hoje. Eu ainda estava no 1º grau, ele passou para o 2º grau. Então ele olhava para mim com aquele ar de, sabe? Tipo assim, 1º grau, cala a boca. Nossa! Então ele continua assim. Ele continua isso para mostrar o que? O senso de humor continua. A personalidade continua, tá ali. Bom, mas cumprindo a promessa que eu fiz ao Luiz, então, aqui nos Estados Unidos, em 1900, eu não lembro a data, vocês me desculpem, não lembro a data, mas houve um atentado no edifício Murray, em Oklahoma, na década de 90, não sei se é 96, 94, alguma coisa. E esse edifício, morreram muitas pessoas, dentre elas estava uma menina chamada Julie Welch. Ela era filha única, o seu pai, que o apelido era Bud Welch, então ela mandou uma carta. Parece que ele lutou durante muito tempo para poder falar, defender a vida da filha e tal, mas a luta dele foi diferenciada. Porque ao invés de lutar simplesmente por ajuda, por justiça, por justiça contra a pessoa e condenar a pessoa e apontar o dedo para a pessoa, a luta dele foi de amor. A luta dele foi para mostrar assim, ele errou, mas eu te perdoo. Então ele remou contra a maré, sabe? E essa carta vem numa onda cheia de amor para dizer isso. Eu não vou ler, mas só vou contar um pouquinho. Que ela dizia, então, que nada acontece por acaso. Aquilo aconteceu exatamente para despertar nele essa luta,
mas por remar contra a maré, porque ele foi muito perseguido, muito criticado por ele ter encontrado o assassino na filha, ter dado um abraço nele e ter perdoado. Para muita gente isso é inconcebível, mas ele lutou contra isso. E ela, lá do mundo espiritual, mandou essa mensagem para dizer o quanto estava orgulhosa, o quanto essa era a missão, e que a língua do amor, todos nós devemos praticar o tempo todo. É uma carta muito linda, muito emocionante. E, a princípio, essa carta eu recebi totalmente em inglês. Lembra que eu falei da gente anotar, do caso da Nenê ali? Enquanto eu estava recebendo essa carta, vinha a música You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Sabe a música? Não vou cantar né? Vamos aqui me poupar um pouquinho. Mas essa música veio numa versão diferente. Veio assim, I am your sunshine, your only sunshine. Escrevi, deixei quietinho assim no cantinho da página. Bom, eu não sou uma pessoa conhecida, então essa chance dessa carta chegar nele seria muito difícil. A gente colocou no livro, mas depois de um tempo, o Luiz falou assim, Luísa, descobriu o endereço do Bud. Ele foi um detetive espetacular. Descobriu o endereço e falou assim, manda para ele. Porque ele já está com seus 85 anos. A gente não sabe, tanto nós quanto ele, né? A gente nunca sabe qual que é a nossa hora na fila. A gente sabe que a gente está na fila, mas a gente nunca sabe a nossa hora. Ela falou assim, ele precisa ver essa carta antes. Com a cara e com a coragem, peguei a cópia. Eu não falei que estava no livro, mas peguei a cópia e enviei para ele. Passado um tempo, recebi uma ligação de uma pessoa que não era ele, mas de uma pessoa bem desconfiada, querendo falar comigo assim, já toda preparada para brigar. Ela me disse isso depois, toda preparada para brigar, para falar assim: o que você está querendo com essa história? Por que você está divulgando essa história? Quanto você quer para isso? Porque ele já é um homem mais velho, por que você está brincando com os sentimentos dele assim? Sabe como isso? E eu falei, de jeito nenhum, é porque tinha uma onda de amor tão grande nessa carta, tão grande, que eu só queria que ele sentisse isso. Então, coloquei meu telefone, coloquei, por isso que essa pessoa entrou em contato comigo, para isso, sabe? Para mostrar. E foi uma conversa tão gostosa. Eu tentei, na hora, pensar assim, eu entendo o que ela está falando, porque do nada chegar uma pessoa, e muita gente aqui cobra, né? A mediunidade aqui tem lá em Lilydale, uma cidade só de médiums, eles cobram por mensagens. Então, é a prática normal deles. Por que de repente chega uma carta gratuitamente da filha? E aí, eu conversando bastante, aí eu falei assim, eu só mandei isso para eu poder, porque eu queria que ele sentisse essa onda de amor que eu senti quando eu recebi. Foi uma coisa maravilhosa. E conversei, expliquei os sentimentos todos que estavam passando. Eu falei assim, a única coisa que eu gostaria de saber, no final, se eu pudesse pedir alguma coisa, é saber se ele teve alguma conexão com a carta, se ela realmente veio da Júlia, porque eu não quero passar uma mensagem falsa, eu não quero estar desconfiando, né, passando uma informação de um espírito zombeteiro que me usou. E aí essa mulher falou assim, pois ele derramou em lágrimas, ele chorou muito na hora que ele viu a música. I'm your sunshine, your only sunshine, que era a música dos dois. Então, o primeiro pensamento é do espírito, o segundo é nosso. No meu segundo pensamento, talvez eu falasse assim, não, mas a música não é desse jeito, não é? Conectem-se com vocês, procurem sempre estar conectados com o bem, porque no mundo terrestre aqui, a gente tem um ditado que fala assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, não é isso? No mundo espiritual, esse ditado é diferente. Diga-me quem és, que eu te direi com quem tu andas. Por quê? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas definem muito quem nos acompanha. É tudo por afinidade. Então, concentrem-se, conectem-se, orai e vigiai, tentem despertar os melhores sentimentos em vocês, e quem estará cercado de vocês vai estar vibrando na mesma onda, no mesmo sentimento. E vocês conectando, talvez não em palavras, mas vocês vão conseguir se comunicar com eles. Porque é esse o ensinamento. Todos somos capazes e a comunicação está aí. Muito obrigada. Vou encerrar porque, como eu falei no início, é um bate-papo, quero perguntas, então fique à vontade aí para vocês. Mas era esse um pouquinho que eu queria falar para vocês. Obrigada. Uma pergunta ali. Ele mandou, brincando um pouquinho comigo, mas ele mandou uma mensagem
Eu tenho um irmão caçula, os meus pais eram escoteiros, meu irmão caçula também era escoteiro, e nessa mensagem fala para seguir, sabe, deu uma dica pro meu irmão, falou assim, por que você não colocou meu sobrinho ainda no escotismo, coisa assim, mas para poder trazer mensagens talvez para consolar o coração da minha mãe, mas a mensagem que é para todos aqui, que nada mudou, e que muitas vezes ele está presente, que ele sente o pensamento dela, porque minha mãe vive o luto até hoje. Toda mãe que perde o filho, ela é amputada, né? É um membro que foi amputado. Então, que ela vive esse sentimento ainda, mas que ela soubesse que ele está ali. E aí ele cita, né, alguns momentos e que era que ela viveu, que o meu irmão caçula viveu com eles, para que eles tivessem essa conexão. Bom, agradeço. Luísa, quando você fala sobre disciplina, o que mudou na sua rotina com relação a isso, sabe? Mudou o horário que você acorda? Não, esse horário do dia vou dedicar para isso. Você podia explicar um pouquinho? Boa pergunta. Bom, quando eu comecei a psicografar, que eu percebi que eu tinha essa coisa, eu achei que assim, eu tenho que psicografar. É minha função, né? É a minha missão. Recebi aquela mensagem, então eu achava que era isso. Eu estava sendo acordada às vezes 3 horas da manhã, sabe? Eu já não dormia, já não tinha mais vida, porque eu falei assim, eu tô aqui para escrever. Então chegava mensagens fora de hora, nos horários mais inoportunos, e eu achei que eu estava com aquele peso assim, é a minha missão, eu tenho que fazer. Onde entra a disciplina? A disciplina foi eu entender que eu preciso mostrar que eu tenho horário, eles também. Eu tenho que respeitá-los, eles também. Então foi estabelecer um dia na semana e todo dia, naquele mesmo horário, eu me coloco à disposição da espiritualidade. Todos os dias, 1 hora por semana só. Toda sexta-feira de 9 às 10. Eu trabalho 10 horas por dia, de segunda a quinta. Então, na sexta-feira, eu estou livre para poder trabalhar para a fraternidade e para a mediunidade. 1 hora por semana, de 9 às 10. Somente em 2023 eu recebi 23 livros. Desculpa, eu recebi. É isso mesmo, 23 livros psicografados. Somente em 2023. Tá? 18 já estão. Não foram publicados ainda, é uma coleção, grandes nomes do Espiritismo que estão ali. Então, só para mostrar assim, 1 hora. Mas como que a disciplina, naquele horário, naquele dia, estou ali dedicada e entregue para falar assim, agora é o horário. E acontece de uma forma tão rápida, que em 2, 3 semanas eu recebo um livro. Então foi isso durante o ano todo. Então assim, só para mostrar, não sei se respondeu a sua pergunta, mas só para mostrar assim, um dia, um horário. Às vezes começa durante 1 hora, e já aconteceu também. Durante essa hora que eu estou lá dedicada, eu não recebi mensagem nenhuma. Normalmente isso é um teste. Normalmente isso é o teste para o médium. Para mostrar, tipo assim, ó, não tem nada acontecendo, vou ver o que ele inventa, o que é da cabeça dele ou não. E a gente tem que perceber. Entendeu? Normalmente a gente percebe, tipo, não estou recebendo nada. Só que às vezes acontece, é muito normal da pessoa que está ali ficar sem graça. Nossa, mas já imagina que eu não estou recebendo e começa a querer criar coisa e não é isso. Disciplina para a gente reconhecer, para a gente mostrar assim, opa, eu estou aqui à disposição. Disciplina no horário, disciplina no trabalho. Ligada a isso, eu tenho uma outra pergunta para você. Como o teu cotidiano, a tua vida pessoal interfere na tua disciplina? Se naquele dia você teve uma notícia ruim, Interfere bastante. Em detalhes pequenos também. Tem a notícia ruim, funcionou para mim, até o que eu como. Hoje eu não como mais carne vermelha, eu preciso parar de comer carne também, ainda como frango, mas no dia da psicografia, ou no dia anterior, eu não como carne. Porque aí a minha conexão com o mundo espiritual é muito maior, muito mais fácil de eu perceber, porque senão não há proibição, tá? Eu não quero colocar isso aqui como proibição. Porém, eu percebo claramente que eu fico mais densa, então há uma dificuldade quando eu me alimento. Então, o exemplo na alimentação, durante a semana, às vezes eu sou humana, normal e um espírito inferior, como todos. Então, às vezes a gente fala uma coisa inapropriada, entra no meio de uma fofoca, assim, sério, isso aconteceu? Isso já vai afastando, dependendo do que está acontecendo. Então, as atitudes, elas afastam. Por isso que é esse orar e vigiar, né, o tempo inteiro. Então, assim, e quando a gente recebe uma notícia
né, que está mais triste, às vezes, até antes de sessão mediúnica, às vezes vocês devem perceber isso também, do dia do centro, né, do dia de vir aqui, uma dor de cabeça, um desânimo, que fala assim, nossa, hoje eu não quero ir não. De repente começa a sentir alguma coisa, já é tipo, estão te puxando para você não fazer aquele trabalho. Mas quando a gente passa por cima da vontade de estar aqui, né, e mostra o nosso compromisso em primeiro lugar, normalmente a gente vem, sai muito melhor do que chegou, porque sai mais leve. Então, assim, era uma influência espiritual que estava te prendendo. Então, quando eu passei por notícia ruim, né, que é o seu caso, quando eu recebi uma notícia ruim, fico abalada, mas eu me controlava para assim, eu vou participar da sessão. Então, normalmente, há uma comunicação minha, uma oração, eu tento fazer uma meditação antes, mas a oração eu falo assim, eu não estou me sentindo bem. Eu estou com o coração pesado, mas eu estou aqui. Sabe aquela frase de Maria, de assim, eis aqui a tua serva? Eu sempre me coloco a serviço e, mesmo na notícia ruim, durante aquele momento, é uma luz tão grande, uma bênção tão grande que se dissipa. Igual quando a gente está com um pouco de preguiça, de cansaço, uma dor no corpo, uma dor de cabeça que a gente não vem, mas quando aparece, a gente está no centro, toma um passe e de repente tudo se alivia, né? Então, não sei se eu respondi. A gente pode fazer uma última pergunta. Alguém quer? Acontece muito comigo, de domingo, eu ficar sem vontade de vir. Dá uma coisa assim, e eu não venho. É muito Meninas normal. brigam comigo. Elas estão certas. Hoje, eu tenho muito problema de insônia. Eu falei, não, eu vou. Eu dormi, era 5 horas da manhã. 8 horas eu estava de pé. Que já colocou. Demorei 10 minutos para entender que o telefone estava. Mas esse telefone que ninguém atende. Esse telefone que ninguém atende. E era comigo a coisa. Eu falei, não, vou. Vou levantar, tomar banho e vou. E a minha pergunta, como que tá se sentindo agora? Tô ótima. É isso. Tô É ótima. isso. Mas é todo domingo. É uma força, né? Existe isso te puxando para que você não venha, porque aqui é bom. Então tudo que faz bem, os espíritos eles falam assim, não, você não vai, eu vou, né? Tem essa interferência. Venha sempre que aparecer. Vocês duas continuem aí nesse trabalho, porque vai sair bem daqui. Essa aqui fala assim, vou arrastar você. Isso. Hoje ela veio que tinha comido. Tá vendo? Mas é impressionante. E acontece, é muito normal. Então, assim, sabendo disso, todo dia que se sentirem desanimados, fala assim, não, mas eu vou. Tem que pensar assim, quem que é mais forte aqui? Eu ou vocês? Gente, por favor, responda que é vocês. Sou eu, então eu vou. E venha, passe por cima, porque depois a energia, o bem, vai sair muito melhor, mais fortalecida para aguentar a semana. Sabe aquela frasezinha que fala que dentro de nós há dois lobos, um bom e o mal? Vence o que a gente alimenta. Não é isso? Alimente o bem, alimente a vontade de vir, a persistência e aquela força que estava ganhando de te puxar para não vir, vai diminuindo, vai diminuindo. Luísa, eu falei que era a última, eu vou fazer uma pergunta. O que você aprendeu, uma coisa que você aprendeu, que você acha mais importante quando você escreveu esse livro? Uau, uma. Com certeza que a vida continua. Igual tá aqui, só que no plano espiritual. Isso não tem a menor dúvida, menor dúvida. Eu contei essa bagagem minha de outra religião só para mostrar assim, vim daquele lugar, entendo tudo, mas hoje é uma outra pessoa, porque não há dúvidas da continuação. Não há. Bom, obrigado. Luísa, de novo, obrigado. Uma alegria muito grande você estar aqui, viu? Eu que Muito agradeço, obrigado de novo. verdade. Obrigada a todos vocês.